Minha mãe faleceu em 2020. Quando ela se foi, ela voou por aí e acordou todo mundo. Eu não acho isso estranho, exceto pelo fato de que ela não me acordou. Eu fico de fora das coisas com frequência. Será que eu sou muito irritante? No dia seguinte, as pessoas estavam mandando mensagens. Dizia em letras maiúsculas, M-O-M. Eu não escrevi isso. E então veio outra mensagem, M-O-M. Minha amiga disse, Lisa, sua mãe te mandou mensagem. A atriz vencedora do Emmy, Lisa Kudrow, a icônica Phoebe de Friends, fala sobre sua carreira, sua jornada espiritual e como foi guiada por uma voz interior para começar sua incrível carreira de atriz. Você nunca sentiu que sabe algo sem motivo? Não seria uma orientação quando é importante? Você apenas recebe a informação. Quando eu chegava em casa, por volta do último ano do ensino médio, talvez até antes, eu assistia pessoas no David Letterman que pareciam muito falsas e pensava, meu Deus, Lisa, quando você estiver no Letterman, por favor, seja você mesma. Espere. O quê? Eu não sei o que era uma voz interior. Por que eu estaria no Letterman por alguma teoria evolucionista? Você tem formação científica? Eu fazia pré-medicina. Eu realmente tinha interesse em estudar a evolução do comportamento. Sempre perguntam em que você é diferente da sua personagem. Resolvi conhecer melhor a Phoebe e então Jennifer Aniston me deu o livro Bringers of the Dawn. Você descobriu algo sobre si mesmo. Sim, comecei a perceber que há mais acontecendo. Acho que estamos aqui para experimentar, seja lá o que for isso. Você quer dizer na vida ou na morte? Ambos, tudo isso. Oi, eu sou Mayim Bialik. E eu sou Jonathan Cohen. Bem-vindos à nossa análise. Esse é um dos episódios mais incomuns que já fizemos. Vou logo dizer, nós temos Lisa Kudrow. Ela interpretou a Phoebe em Friends por uma década, uma atriz premiada que por acaso entrou em contato comigo pessoalmente. Ela entrou nas minhas DMs dizendo, eu acho o seu podcast incrível. O que veio depois foi uma conversa em off. Ao final perguntei, você participaria do nosso podcast? Ela disse, sobre o que falaria? Na verdade, sobre muita coisa. Eu nem sei o que dizer. Essa conversa foi incrível. Toda vez que eu achava que não tinha mais nada para conversar, ela revela algo que é realmente inacreditável, como a mãe dela mandando mensagem do além depois de falecer, até a própria Lisa. Habilidades intuitivas, sinais que ela recebeu antes de começar a atuar que previam como seria sua vida e até mesmo sua experiência com visão remota. Acontece que Lisa Kudrow não é apenas uma super fã e queria rever alguns de seus episódios favoritos, mas ela também tinha algumas perguntas para nós sobre por que fazemos o que fazemos, como Jonathan entende de energia, por que eu sou tão cética. Tem 1 milhão de anedotas aqui. Nós falamos sobre a carreira de atriz dela, falamos sobre a carreira pessoal dela, sobre sua jornada espiritual. Estamos muito felizes em tê-la no estúdio. Bem-vinda ao Breakdown, Lisa Kudrow. Vamos analisar. Obrigada, estou animada por estar aqui. Sou fã. Então sim, talvez possamos começar por aí. Ok. Nunca imaginamos que você se animaria em falar conosco, mas sabíamos que ficaríamos animadas por falar com você. Como chegamos aqui? Porque eu entrei em contato com vocês. Já nos conhecemos no Who Do You Think You Are? Eu estava em uma ligação com outras pessoas. Sim. Mas enfim, e eu estava animada. E aí não deu certo e eu não sei por quê, mas eu não sei. E você? Eu sei porque o meu não deu certo. Me conta. Tá bom. Então, Who Do You Think You Are é um programa onde eles pesquisam sua genealogia e tentam descobrir, tipo, você não sabia que era parente de, sabe, insira aqui uma pessoa incrível, tipo um príncipe ou sei lá, alguém famoso. Ao entrar na ligação, disse que minha família era de vendedores de cigarro e camponeses, sem registros. Ninguém registrava famílias de vilarejos sem água encanada ou eletricidade. Juro que isso não vai dar em nada, disseram. A promessa da genética é que vamos encontrar. Eles não acharam nada. Comigo foi um beco sem saída genético. Sabe o que rolou? A Gwyneth Paltrow descobriu ser parente de rabinos famosos. Você acredita nisso? Sim. Certo. É incrível. Foi na primeira temporada quando havia mais tempo para fazer a pesquisa. É verdade. Então haveria algo para encontrar, eu te prometo. Tá bom. Realmente haveria, Vamos usar a IA nisso. que é o trabalho. Isso que eu poderia fazer agora. Tudo bem. A gente só se conhecia por uma chamada no Zoom. Sim. Mas então, ok, aí eu nem sei como ou porquê. Eu me deparei com o seu podcast. Parecia que tinha algo muito interessante. E eu não consigo lembrar qual foi o primeiro. E sim, eu sabia que você tinha
sabe, feito pós-graduação em neurociência. Eu já tinha assistido The Big Bang Theory e descobri durante a Covid. O quê? Sim. Isso é engraçado. E foi o paraíso. Uau. Sim. Agora, quando eu penso nos anos em que você esteve na televisão, nos anos em que eu estive, eu participei de Blossom de 89 a 94. E então nós começamos. Correto. Depois fui para a faculdade e pós-graduação. Sim. Não assisti a TV porque estava ocupada com umas coisas de ciência bem nerds. Sim. The Big Bang Theory foi claramente a última fase adulta da minha vida. Na verdade, nós não chegamos a nos cruzar assim. Nossos estúdios eram frente a frente, mas. Sim, porque o sofá de Friends ficava fora do nosso estúdio. Então isso foi depois da sua época. Todo mundo vinha fazer visitas. Espera, a gente dividia? Acho que era o mesmo, nossos estúdios eram um de frente pro outro. Era isso. Bem, porque eu estava lá no estúdio de Friends e vi que era lá que acontecia tudo. Isso mesmo. Acho que comecei depois do fim de Friends, não assisti The Big Bang Theory no início. O que você descobriu sobre The Big Bang Theory durante a Covid? Eu descobri. Você só achou engraçado? Não. Isso foi importante. Mostre Shelby. Diga por quê. Por quê? Porque. Essa foi a primeira, eu acho, sabe, neurodiversa. É assim que se diz neurodivergente? Neurodivergente? Obrigada. É. Personagem que era. Sabe, estamos nos divertindo com eles, mas de um jeito respeitoso. E de uma forma verdadeira. E eu ficaria, eu não saberia o que dizer. E Jim Parsons, vamos lá. Sim, ele é fenomenal. E eu conheço o Johnny Galecki. Nós trabalhamos juntos em um filme há muito tempo. E eu não sei, eu só me apaixonei. E então você apareceu. Alguns fãs do Sheldon não gostaram quando a Amy apareceu. Ah, não. Eles são. Você era do time Shemi? Pensei em dizer que eles estavam errados, mas esses são os sentimentos deles e sentimentos nunca estão errados. Mas será que estão? Deixa pra lá. Ela humanizou ele de uma forma que ele nunca tinha sido antes. Ela ajudou ele a crescer. Foi amor de verdade. Isso é muito fofo. Eu sei. Talvez não fosse um relacionamento que eu escolheria pra mim, porque você sabe, não é. Eu sou demais. Não é completo. Não é uma parceria completa, porque ele realmente não estava preparado. Bem, né? Quero dizer, os dois estavam estranhamente preparados. Sabe, eles eram peças de quebra-cabeça estranhas que se encaixavam. É isso. Então, sabe. Mas ela parecia ter mais capacidade de criar laços e se conectar, obviamente, do que ele. Sim. E ele estava aberto a aprender com ela, a aceitar, sabe, algumas orientações dela e tentar ser uma pessoa melhor. Foi um final fantástico. Mas também, o que eu sempre, toda vez que eu assistia, eu ficava me perguntando. Agora, a Mayim sabe dessas coisas. Será que ela sabe? Tipo, será que ela sabe mesmo? E não faz tanto tempo assim que ela estudou essas coisas. Certo, isso é verdade. Fico pensando se ela era mesmo, se os roteiristas pesquisaram bem e tinham consultores. Tipo, será que ela alguma vez teve que dizer, aqui isso não vai funcionar? Sim, eu precisei. Aconteceu algumas vezes. Você não chega para Chuck Lorre e diz que está errado. A ideia era que eu fosse neurobiologista para corrigir erros, como Chuck disse. David Salzberg é professor de física. Assim, você era a consultora. David Salzberg era consultor de física, mas na parte de neurociência, sim. Eu recebia e-mails dos roteiristas pedindo piadas sobre partes do cérebro que justificassem certas ações. E eu dizia, isso seria os gânglios da base, ou sabe? Nas cenas no laboratório da Amy, o Dr. Salzberg e eu conversávamos e eu dizia, eu poderia estar fazendo isso ou aquilo. Aqui estão as ferramentas que eu precisaria para fatiar o cérebro. Foi muito divertido. Eu sentia que física para mim era simplesmente impossível. Quero dizer, isso é abstrato demais, eu não consigo. Eu não falo a linguagem da matemática, é difícil. E eu senti que podia confiar que a precisão de tudo naquele programa. E então eu senti que estava aprendendo muito sobre física. Começamos nosso podcast durante a Covid. Foi aí que você nos descobriu? Imagino você em casa vendo The Big Bang Theory e Lisa. Ela assistia The Big Bang Theory e não tinha tempo para podcasts. Sim, Você nos encontrou depois. sim. Eu te encontrei. Não faz tanto tempo, foi dentro de um ano. Tudo bem. De entrar em contato com você porque era demais. Quero dizer, precisava falar com você. Você realmente me mandou mensagem no Instagram. Sim, eu mandei. Eu achei que era uma farsa. Não, Descobrimos. Aqui estamos. como estou te dizendo agora. Teria sido uma farsa elaborada.
Não, sim, não foi uma farsa, não, porque é o seguinte. Sabe, eu fazia pré-medicina e não fui para a pós-graduação, mas e isso foi nos anos 80. Naquela época ainda não se chamava neurociência, era, sabe, biopsicologia. E eu estava realmente interessada em estudar evolução e a evolução do comportamento, ou como nossos cérebros evoluíram. Evoluir. Era nisso que eu estava interessada. E era nisso que eu planejava fazer pós-graduação quando pensei: espera, não, acho que preciso tentar atuar. Ai, meu Deus. Você tem formação científica? Fale sobre seus pais e família. Meu pai ele é médico, ele é doutor. Ele está aposentado, mas está com a gente. Ele é muito inteligente mesmo. E na verdade, ele passou da clínica geral para trabalhar só com dores de cabeça, pesquisa e prática. Ele é divertido nas festas. Ele realmente é extremamente carismático. E, sim, mas ele propôs, eu não, sabe, olha, eu não estou atualizada, mas eu sei que na época era tipo a única teoria viável para os mecanismos da cefaleia em salvas. Uau. Você conhece cefaleia em salvas? Sim, com certeza. É tão estranho. É muito debilitante, sim. E é um outro tipo de síndrome, certo. Não é como enxaqueca ou qualquer uma das outras e é benigno. Graças a Deus, muito mesmo, a maior parte. Uma mensagem estranha do seu poder superior. Bem, ok. Ahn, então é isso, esse é o meu pai. Meu irmão é neurologista. Ele estava na faculdade de medicina quando eu estava na faculdade. E quando eu estava decidindo, eu não acho que quero ser médica, eu não quero praticar medicina. Medicina, eu quero aprender. Eu quero continuar aprendendo. Então eu liguei para os dois e ambos disseram: então não faça. Definitivamente não vá para a faculdade de medicina. É uma luta É. e e se você acha que não quer praticar medicina, então definitivamente não faça. E acho que meu pai acrescentou, lembra, era nos anos 80, e a maioria das mulheres que se tornam médicas acaba não continuando depois que tem uma família. Uau. Pode até ter sido verdade, mas não para a maioria, acho. Sua mãe é mais científica ou artística? Não, não, ela era agente de viagens, mas muito inteligente nisso. Ela faleceu, ela se conhecia bem, e acho que não dá para ser mais inteligente que isso. Nesta existência. Então, Qual foi essa decisão, então? Se você não queria ir para a faculdade de medicina, quando a atuação passou a ser sua próxima opção? bem, olha, quando eu era mais jovem, ai, eu queria ser atriz. E quando eu digo mais jovem, quero dizer na escola primária. Nos anos finais do ensino fundamental, eu escrevia esquetes e era engraçada. E isso foi muito útil, porque os anos finais do ensino fundamental é a pior época de todas. E isso ajudou, sabe, a encontrar um grupo e tudo mais. E eles nem eram pessoas do meio artístico, de qualquer forma. Mas, e então, no ensino médio e na faculdade, eu deixei tudo isso de lado e simplesmente pensei: não, não, não. Essa não é uma pessoa que você quer ser. Se você quiser uma vida boa e normal. Porque eu vejo pessoas em programas de entrevistas e aí você vê, sabe, tipo, elas se casaram 5 vezes e, sabe, não conseguem fazer um relacionamento dar certo. Só fico pensando, deve ser por isso. Ok. Não é, mas e eu só pensei, e eles parecem muito falsos em programas de entrevistas e tal. E essas pessoas são meio bobas. Então, eu simplesmente deixei isso de lado. Simplesmente não, de jeito nenhum. Não participei de nenhuma peça. Nunca atuei em peças na faculdade, nada. Ahn, E então, sim. E o plano era que, quando eu me formasse, eu trabalharia com meu pai e ele tinha uma ideia para um estudo sobre dominância hemisférica e tipos de dor de cabeça, porque alguém em algum lugar disse: sim, acho que existe algum tipo de associação. E meu pai já achava que não haveria. Mas vamos fazer um estudo. Isso foi ótimo, porque ajudaria na pós-graduação. Eu era só uma aluna mediana na faculdade e foi difícil para mim. Eu leio bem devagar.
Tão devagar que, ao entrar no primeiro ano da faculdade, todos fazem um teste de compreensão de leitura. Eu, minha colega de quarto e outra pessoa tivemos que fazer uma aula de leitura, tipo leitura dinâmica, o que não ia resolver o problema que eu tinha. Isso não funciona, né? Tipo, não adianta. Esse não é o problema. Esse não é o problema. Esse não é o problema. Não consigo prever o que vem depois. Esse sou eu. E existe uma fluidez, como se houvesse uma coisa de não confiar. Como você consegue absorver melhor as informações por meio da audição? Sim, e fazendo anotações. Sim, Eu lembrava absolutamente de tudo o que era dito em uma aula. essa foi a única maneira que consegui passar pela escola, porque eu ouvia, não lia nenhum dos livros e depois conversava com as pessoas sobre o que foi compartilhado e o que elas entenderam. Certo. Preenchi algumas lacunas, não li nenhum livro no ensino médio. Certo, mas a faculdade exige Muita leitura. leitura. Isso não é abordado em sala de aula, ok? Sim. Quando eu estava no ensino médio, eu fui para um programa de verão na Universidade Cornell e fiz um curso de história judaica. E tinha muita leitura. E eu pensei, não preciso fazer isso porque, sabe, eu sou ótima na aula e sempre tiro nota máxima. Fui reprovada na primeira prova e a professora me chamou para conversar. Ele disse: Professor, aliás, isso é reprovação. Você fez alguma das leituras? Eu respondi que não. E ele disse: Bom, você tem que fazer as leituras. Eu falei: Não, você não está entendendo. Tem outra coisa errada porque eu não preciso fazer as leituras porque eu lembro de tudo que é dito na aula. E ele disse: Bom, mas eu não abordo tudo na aula. E eu na minha cabeça pensei: Bom, então você está fazendo errado. Obviamente ele está. Que idiota! Falo do meu ponto de vista e sempre achei que era questão de esforço. Se eu me concentrasse mais, se eu fosse mais focado, se eu me esforçasse mais, então eu superaria seja lá o que isso for. Eu não percebia que havia algum tipo de falha na forma como eu processava as coisas, ou nem falha, mas uma limitação até eu ter largado a escola pela primeira vez, porque era exigida toda essa leitura que não era abordada em sala de aula do jeito que era Certo. no ensino médio. Bem, sabe de uma coisa? Acho que tem uma coisa muito boa nisso. Sou muito grata por essa ilusão que eu tinha de que isso parecia um problema seu ao ensinar e não meu. E, um, eu gostava de mim mesma, muito, a lot. Não sei porquê, mas sou muito grata. Muito útil. É realmente útil. E eu só, sabe, até mesmo na aula de leitura, eu só pensei, tudo bem, sabe, isso realmente não está adiantando nada, eu não sei o que fazer. Sabe? Mas eu lia. Além disso, eu demorava muito para ler, porque eu lia alguma coisa, especialmente em qualquer uma das biologia aulas. Sabe, leio alguma coisa e aí fico, aposto que isso tem a ver com aquilo, sabe? É tipo, você começa, Todas essas associações. sim, e ok. Então, e tipo, teoria, ou talvez isso já exista e alguém já tenha pensado nisso. E eu só estou escrevendo e já se passaram horas de pensar que eu amava e passei a ressentir. Preciso aprender isso. A escola não serve para isso. É só decorar isso para mostrar que você sabe. Você fazia para medicina. Sim. E é isso mesmo. É um volume enorme de decoreba. E quero dizer, eu também fui para, sabe, eu tenho muito orgulho da UCLA como instituição, mas é uma universidade muito grande. Certo. Então, cabe a você personalizar a sua educação. E como você mencionou, quando você vai para a faculdade ou universidade, todo mundo que era o melhor aluno da sua turma agora está na sua turma. E aí vai ter uma curva normal. E quando acha que está indo bem, percebe que há pessoas para quem tudo faz sentido sem nem ler o livro didático. E eu, por exemplo, peguei mononucleose no meu primeiro trimestre só de tanto estudar. Eu só estudava. Era só isso que eu fazia. Eu só estudava porque também era muito desafiador pra mim. Eu comecei tarde na ciência, sabe? Não foi fácil pra mim. Fiz matemática e química de recuperação ao entrar na faculdade, pois estava trabalhando em Blossom. Certo. Eu estava 2 anos fora do ensino médio quando fui pra faculdade. Então, eu não estava nesse ritmo. Mas sim, é muita repetição. E é como aprender várias línguas diferentes. Quer dizer, você está aprendendo a linguagem da química, você está aprendendo a linguagem da física, como se fossem alfabetos diferentes. Você está aprendendo cálculo, que é um alfabeto próprio. Não. É como aprender vários idiomas. Isso foi muito difícil. Foram 8 horas por dia estudando cálculo. Só para passar. Tipo, nem cheguei a entender completamente. Sim,
Acho que você entende o mundo de The Big Bang Theory melhor que muita gente. Quero dizer, essas eram as pessoas com quem eu estudei, né? Mas essas não eram as pessoas com quem estudei. Eu estudava em Vassar. Sabe, tinha muita gente que, especialmente nos anos 80, era assim. Eu queria ir para Yale. Agora estou aqui, sabe? Então, e eu presumi. E eles estavam todos preparados, muito mais bem preparados do que eu, porque eu estudei em escola pública, né? Certo? Taft High, em Woodland Hills, era uma boa escola. Mas, É, sabe, no último ano eu terminava às 10 da manhã. certo, Então eu fiz essa disciplina. certo. Não, eu fiz aulas na Pierce, Ah, entendi. Uau! faculdade. É, Acho que foi por isso que me aceitaram de início. Eu não sabia como fazer um esquema. Ainda não sei. Ainda não sei. Não consigo usá-los. É, então, quando você mudou pra atuação, você deixou pra trás essa parte toda de você. sim, mas estou deixando algo de fora. E eu mencionei isso. Eu fiz um discurso de formatura em Vassar há 15, 16 anos. Então, quando eu chegava em casa, nas férias de primavera ou algo assim, no último ano do ensino médio, talvez antes, sabe? E eu estava dirigindo e ouvia no rádio um comercial de uma sitcom. E, sabe, eles estavam promovendo o que achavam que era a melhor piada deles. E era tipo, bem, isso é uma coisa totalmente diferente, bem exagerado e barulhento. É. E eu fico pensando, meu Deus, forçando tanto a barra. Eles simplesmente deixam passar? Lisa, lembre-se de deixar passar quando fizer isso. Então pensei, como assim? Por que eu faria isso? Eu vou fazer pós-graduação em biologia evolutiva. Por quê? Eu não preciso. Interessante. Enfim, naquele discurso eu disse, sabe, eu não sei o que era uma voz interior, sabe? Porque com certeza não era algo da área, ou, sabe, o tempo colapsou e eu acessei algo, sabe, que eu iria saber. Assistindo pessoas no David Letterman pareciam tão falsas e eu pensava, Lisa, quando você estiver lá, por favor, não seja assim. Apenas seja você mesma. E então. Aí eu falei, mas espera. O quê? Por que eu estaria no Letterman por causa de alguma teoria da evolução? Será que eu vou descobrir algo que interessaria ao David Letterman? Nossa. De qualquer forma, estranho, né? É, Tá bom. Com que frequência essas vozes ou essa conversa aconteciam pra você? Não era frequente, mas era impactante sim. Sim, quando isso acontece. Então, porque claramente não estou muito aberta a isso, não estou tentando. está se infiltrando. Tá se infiltrando, mas eu não sei, você não chamaria isso de orientação? Tipo, quando é realmente importante, você recebe a informação. Simplesmente vem à sua cabeça. É, O que me interessa é que não é uma parte de você que está desejando. não. Na verdade, é uma parte de você que está quase chocada. Chocada não é a palavra certa, mas surpresa e meio desconcertada por algum tipo de orientação de alguma forma. Bem, o que você está indicando é que é quase como se fosse qual fosse aquela voz vinda de outro tempo soubesse que essa era a sua realidade. Acho que sim. É, Bom, olha, e aí a parte de mim, né, que é mais materialista e, sabe, tem medo de parecer boba. Ah, sim, diria, tudo bem, tinha uma parte de você que meio que queria, desculpa, não, nem consigo dizer isso direito. Não, não é isso. Não era isso. não era isso. E então, quando eu decidi, sabe, ok, eu vou ser atriz, o melhor amigo do meu irmão é o John Lovitz. E ele entrou no Saturday Night Live. Eu já tinha visto o John. Ele, sabe, fez faculdade de teatro e aulas e groundlings, e eu era apenas uma atriz convidada. Tipo, ok, ótimo. E agora? O que vai acontecer? Não sei. E aí ele entra no Saturday Night Live e eu pensei, talvez isso não seja só para pessoas tocadas pela magia que conseguem fazer isso. Eu não sei. E só senti que precisava, acho que eu tenho que fazer isso. Uau, E então eu meio que passei a pensar em, não de um jeito, foi mais rápido do que isso, mas só. O que faz disso uma escolha aceitável? E era assim: você tem 22 anos, você não tem responsabilidades, isso é uma busca egoísta.
Agora é a hora de fazer isso. E você não vai ter essa parte que eu sentia, sabe, no fundo, né? Ou seja, lá como for, sabe, essa parte. E era. Você não quer se arrepender depois que você não tentou. Se não ocorrer, você quer saber o motivo. E foi isso. Quantos anos se passaram daquele momento até Friends? Claro, você fez outras coisas nesse meio tempo. Sim, cerca de 8 anos. Uau! E nesse período você chegou a pensar: será que eu deveria mesmo estar fazendo isso? E sobre os altos e baixos desse tipo de busca? Claro, mas não duraram muito. Esse é o lance. E, sabe, pouco antes de Friends, eu fui demitida de Frasier. Então eu pensei, ok, bom, isso foi o mais perto que dá pra chegar de conseguir se sustentar com essa carreira. O que aconteceu em Frasier? Fui demitida antes de gravarmos o piloto porque não era adequada para o papel. Perry Gilpin era, e nós duas estávamos na emissora. Eles erraram. Meu Deus. E me contrataram. E então corrigiram o erro deles. Isso não é uma boa sensação. Uau! Não é mesmo. Mas e. E sim, eu caí. Mas eu me senti para baixo. Eu não disse que eu caí. E. Mas, sabe, eu falei isso também no discurso em Vassar. Richard Kind, que era meu amigo, me ligou. Ele se irrita quando falo isso. Desculpa, Richard, mas foi você quem disse. E ele ligava, ele era tão. Você conhece ele? Sim. Ele é tão engraçado. Sim. Eu trabalhei com ele em Kirby. Sim. Tudo bem. Sim. E ele dizia: eu não sei como. Você consegue levantar de manhã. Tipo, se fosse comigo, sabe, isso seria tão devastador. E eu pensei, mas eu estou me levantando de manhã, estou saindo de casa, estou fazendo caminhadas e estou pegando um croissant de chocolate sem café. E eu estou bem. Sabe, foi. Alguém me jogou, tipo, ele sem saber, ele me jogou uma pequena tábua de salvação, sabe? E eu pensei, é isso mesmo, eu estou bem. Robin Schiff, autora de Roman e Michelle, também escreveu a peça Ladies' Room. Foi assim que a conheci. Ela disse, sabe de uma coisa? Sempre parece que, sabe, eu sei que isso parece muito ruim. Você precisa confiar que outra porta vai se abrir. E eu só disse, tá bom, eu acho. Eu não sei. Enfim. E então eu não sei. E então conheci o homem que hoje é meu marido, 30, sabe? 33 anos depois. E logo depois disso, louco por você, que levou a Friends. Então, sabe, não quero simplesmente dizer de forma leviana. E aí, pronto, lá se vai uma década da sua vida. No fim, isso representa 10 anos da sua vida. Certo. Essa foi uma década tão importante, e não só por todos os motivos que pareciam óbvios, porque foi aí que eu aprendi que do jeito que eu faço as coisas com o meu, sabe? Com minha formação em ciência e sou estudante, sou uma pessoa inteligente, não funcionou, na verdade. As outras pessoas daquele programa, além do streamer, não concluíram ou nem iniciaram a faculdade. Eles eram muito mais, tipo, sei lá, tinham mais facilidade com anotar coisas e simplesmente continuar fazendo isso e incorporando tudo isso. E eu aprendi muito com eles e por não ouvir, eu não conseguia entender quando recebíamos observações da Marta e do David, os showrunners. Estou ouvindo atentamente e quero entender a observação deles e conseguir fazer isso. E os outros brincam e riem enquanto eu fico louca pensando, a professora está falando, vocês estão malucos? Certo? E uma vez eu falei, gente, shh, e Matthew Perry, acho que foi ele, disse, ok, nunca mais me mande ficar em silêncio. Tipo, nunca mais faça isso. E eu fiquei tipo, tá bom, uau. Como assim eu estou errada? Pronto. Você é o mundo invertido. Ok, estou prestando atenção. E então percebi que tem que ser divertido, tem que ser descontraído. Não há outra forma de fazer isso. Não é através de fazer disso um esforço. Quando você realmente está fazendo isso, você discorda? Você parece discordar. Então, eu não discordo. Você também é muito cirúrgico, não é? Eu sou muito cirúrgica. Jimmy e eu tínhamos um processo muito parecido.
Eu não vou falar pelo Jim, mas vou dizer que, pra mim, sabe, quando tem erros de gravação, sabe, e as pessoas erram, sabe, quando eu errava, eu nunca achava engraçado. Diante de uma plateia, você recebe essas reações, tipo, está tudo bem. E é tipo, o fato de eu não ter acertado, sabe, já era um nível de. Mortificação. Mas aí, né, mas aí ter isso, sabe? E eu lembro que quando Kunal, ou na verdade qualquer um, acho que qualquer um, menos eu, e acho que o Jim, sempre que outra pessoa errava, eles deixavam mais engraçado e o público ria ainda mais. E é tipo, você acredita que eu fiz isso? E se eu errasse, tipo, eu queria me enfiar num buraco Desculpa. e nunca mais sair. Ah, não. Bem, foi o que eu fiz. Você não é mais assim. Sim, eu sou. O quê? 100%. Quer dizer, é só. Tem um som. Você fica tipo, não estou julgando, me sinto mal. Isso é. É muito pesado. É um jeito muito pesado de viver. Não sou a única. Você me olha como se eu fosse de outro planeta. Ela quer libertar o olhar disso. Sabe de uma coisa? Bem, sim, por isso que Jonathan está aqui. por isso Jonathan me chamou aqui. Quem mandou as mensagens diretas foi ele. Tô tão surpresa só porque qual parte do que está me levando 1 ano e 3 podcasts pra dizer é que eu me abri e deixei tudo isso pra trás. E foi aí que comecei a perceber que existe mais acontecendo do que as coisas que estão aqui podem explicar. Jennifer Aniston me deu Mensageiros do Amanhecer pra ler porque eu achei que deveria conhecer melhor a Phoebe, já que essa garota não tem nada a ver comigo. E quando eu li isso, eu tive que dizer, isso é muita as mesmas histórias que esse psiquiatra está contando. Fale sobre o livro para quem não conhece. Ok, eu não me lembro muito, mas era uma pessoa, tipo um psiquiatra ou psicólogo que queria meio que desmentir, eu acho, era realmente cético sobre vidas passadas e essas coisas. E descobriu através de alguns dos pacientes ou clientes que ele não conseguia argumentar com as histórias deles. Eu estava curioso sobre essa, sabe, discrepância entre a personagem, que de certa forma estava à frente do seu tempo na maneira como via o mundo, e suas qualidades hippies que todos adoravam. E o seu jeito mais intelectual, meio materialista. Parece que você pode ter descoberto algo sobre si mesmo através dessa personagem. Sim, Bem, não só sobre sua personagem, mas também sobre a natureza da realidade. sim. Era isso que eu estava tentando dizer. Ou começando a questionar o que eu pensava ser a natureza da realidade. Isso foi tranquilo. E os outros membros do elenco meio que sentiam que tinham mais conhecimento sobre esse mundo do que você, talvez no começo. Bem, quero dizer sim, de certa forma, sabe? Acho que Jennifer sempre foi aberta a essas coisas. E, sabe, mas sem ser fanática, ou, sabe, existe um equilíbrio real ali. É, Sim. E a Phoebe, claro, a ideia no começo era meio que tirar sarro dela. sim. Eu só recentemente reassisti ou assisti pela primeira vez alguns episódios e tenho ficado bastante bem. Que agora faz sentido pra mim. Isso é fantástico, bom pra ela. O que é a realidade? Isso mesmo. Por que não escolher essa? Sabe? Ela tem sabedoria. Isso provavelmente está mais popularizado agora. E, na verdade, diversos físicos tentam explicar isso para nós. Sim. Ok. Então, voltando ao seu podcast por um segundo, é quando você estava conversando com físicos. Físicos. Acho que esse foi o primeiro que eu estava ouvindo. O Big Toe, Thomas Campbell. Thomas Campbell. Thomas Campbell, Sim. Esse episódio foi de explodir a mente. foi de explodir a mente. Não tenho certeza de como me sinto em relação às teorias abrangentes que as pessoas propõem, porque, sabe, esse é o meu jeito mesmo. Quero dizer, eu não tinha tanta certeza sobre a seleção natural, para ser honesta com você, mesmo quando eu estava estudando isso. Mas Pensando bem, quero dizer, Thomas Campbell, uma das coisas que mais me marcou naquele episódio foi que ele não era um crente. certo? Primeira vez que ele teve contato com algo fora do mundo dos números e equações foi ao ver uma placa perguntando: "Você quer relaxar? Venha fazer, você sabe, uma aula." E ele foi para o que acabou sendo uma aula de meditação transcendental, que normalmente é assim.
Você recebe um mantra, tem que praticar e tem que fazer isso. E então, com sorte, você alcançará um estado que muitos nunca alcançam. Na primeira tentativa, ele disse que foi como se tivesse sido arremessado para a atmosfera sem saber para onde o tempo foi. Ele estava em outro plano e voltou tipo, o que foi aquilo? E foi isso. E ele disse que estava andando um dia. Você lembra disso? Sim. Ele viu algo parecido com um algodão doce entre as árvores e perguntou a um homem: o que eles estão fazendo? Estão decorando? O homem respondeu que não sabia do que ele falava. Ele estava vendo como fios de energia, basicamente, como todo mundo fala, ele conseguia visualizar isso. Sim. Isso é o que mais me chama a atenção na história dele. E é isso que é mencionado, que esses fios de luz e coisas ao redor são mencionados em um curso em milagres. Sim. Então essas coisas me parecem estranhas quando alguém não leu aquilo, não sabia nada sobre aquilo. Mas isso continua aparecendo. E então, antigas tradições espirituais ou religiões, e então você vê semelhanças e coisas surgindo. E então mas me desculpe, é só esse tipo de snobbery? Snobismo que, quando uma física de uma instituição respeitável começa a dizer não. Consciência não é não local, certo? Ou está lá fora. Fundamental, sim. 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 É quando Bem, você disse algo antes que era algo como, sabe, medo de parecer tolo. certo. Quando você estava falando sobre o materialista em você tentando explicar essa intuição, e eu posso me identificar muito com isso porque comecei a explorar trabalhos com energia no porão da casa de alguém que falava sobre energia e trabalho somático e comecei a experimentar coisas, mas aí eu voltava para o meu meio materialista e parecia um idiota. É, Aí você pensa, como explicar isso? o que houve com Jonathan? Ele era tão inteligente e agora está assim. Então as pessoas vão desacreditar ou, sabe, por não conseguirem explicar nada. Então eu pensava, preciso de alguém com credenciais para dar sentido à minha experiência. Em relação a outros tipos de abordagens para tentar entender essas coisas, você fez alguma exploração pessoal além do nosso podcast? Bom, mas há anos eu consulto essa pessoa e ainda consulto. Tem uma curandeira, né, alguém que trabalha com energia, Uau! que é maravilhosa. É com toque, com as mãos por cima ou só conversa? Era com as mãos por cima, Tá bom. às vezes com toque. Já faz 27 anos que eu a vi pela primeira vez. E eu nem estava convencida. Claro. Totalmente. Só senti bem, é relaxante. Eu me sinto centrada quando estou para baixo. Tudo bem, tá bom. Sabe, eu não queria contar para ninguém. Eu vejo uma curandeira, sabe? E aí, com o tempo, tinha, sabe, ela recebia informações, sabe, não como uma vidente ou algo assim, ela não dizia que fazia nada disso, mas coisas que, sabe, simplesmente, ok, isso é realmente interessante e faz sentido. Ok, tudo bem. Quer dizer, eu posso te contar uma. Estava em Nova York trabalhando num filme. Meu filho estava fazendo 3 anos e tinha atraso na fala. E tinha algumas questões de sensibilidade sensorial, andava na ponta dos pés e coisas assim. E provavelmente também estava ansioso porque achava que tínhamos nos mudado, mas não nos mudamos. A mamãe é só uma atriz. Mas ele dizia, nunca mais vou ver, tipo, tchau, Lita, sabe, nossa empregada em casa que a gente amava. Achei que ele achava que devíamos levá-lo para ver uma fonoaudióloga. Eu trabalho 17 horas por dia. Então tem uma babá muito doce que está levando ele. E depois meu marido e eu devemos nos encontrar com essa pessoa para ver, você sabe, a avaliação dela. E na noite anterior, essa curandeira me liga e diz, escuta, porque ela estava grávida. Eu estava no centro de autorrealização, sabe, meditando sobre meu filho e seu filho entrou. E você precisa saber que ele está bem. Ele veio até mim, ela disse que ele está bem, ele parecia mais velho. Você só precisa saber que ele está bem. É preciso ter certeza de que ele está bem. Eu disse que era engraçado, pois amanhã vamos ver, já que ainda não acreditamos muito. E eu disse que engraçado, amanhã veremos essa fonoaudióloga e ela nos dará sua avaliação. Ela disse, sim, não importa o que ela diga, você precisa ter muita certeza de que ele está bem.
Eu disse que ela provavelmente vai nos contar. Meu marido é francês e todos falam línguas diferentes. Deve ser uma questão de idioma. E ela disse, Lisa, por favor, me escute. Meu Deus, estou arrepiada. Você precisa ter isso bem claro. Ele está bem. Você precisa saber que ele está bem. Tenha isso bem claro, eu disse. Tudo bem, obrigada. Desliguei, fui ver essa pessoa e essa pessoa é um verdadeiro pesadelo. Sabe, dizendo tipo, ele parece gostar de brincar sozinho. Não, ele adora brincar com outras crianças, mas sim, ele não vai brincar com a professora, ele não vai brincar com você. Você é uma mulher de 50 e poucos anos. Nós acabamos de demitir uma babá. E tinha uma resposta pra tudo, sabe? E não sou eu só negando que tem alguma coisa. Ela disse, você arruma e corta o cabelo dele, mas isso não significa que ele esteja bem. Sua negação impede que ele receba a ajuda necessária. E eu fiquei. Oh, era isso que ela estava tentando me dizer. Ok, não deixe isso entrar. Oh. Não deixe isso entrar, não se envolva. Nem mais um segundo, não se envolva. Nem mais um segundo. Sim. E meu marido e eu estamos voltando e meu marido está dizendo, estou pesquisando e ele tem muitos sinais. Eu disse, mas isso não significa nada. São sim, tudo bem, ele está bem. É um exemplo fenomenal, tipo assim, algo bem concreto de como a intuição e a espiritualidade podem funcionar. Porque se você não tivesse tido essa clareza, poderia acabar seguindo o caminho de alguém que realmente não entende as condições em que seu filho está. Certo? Às vezes as crianças precisam de ajuda. Não estamos dizendo que não precisam. Com certeza. Não, não sou. E além disso, sim, ele tinha atraso na fala. E sim, ele vivia meio no próprio mundinho. Ele também é criativo. Ele está um pouco no espectro? Talvez. Acho que eu também sou, de certa forma. Quer dizer, todos nós somos. Mas... patologizar ele sempre foi um problema. E era isso era o que se fazia. Claro. Com crianças, Tenho um filho de 20 anos e cada uma de nós tem um de 18. é isso. É isso. Meu Deus. Naquela época, tudo era diferente e tentávamos entender o que significava as crianças serem diferentes. Isso tem algum significado? E o que você faz? Precisa agir? Sou horrível se não fizer nada? Certo. Quão extrema deve ser a intervenção? Meu filho, com 2 anos e meio, não tinha o desenvolvimento verbal que eu tinha nessa idade. E então nos disseram, espere um segundo, há algo que precisa ser feito. E eu não acho que esse era o caso, de forma alguma. Não. Isso também é um reconhecimento. E isso aparece em muitos episódios que temos. Existem pessoas que estão sintonizadas em uma frequência diferente, ou seja, curandeiros, pessoas que em outras culturas seriam xamãs, profetas, certo? Líderes. E eu acho que o desafio é que a ideia não é que todo mundo esteja sintonizado nessa frequência. Você pode aprender a sintonizar isso? Supostamente sim. Certo, é isso que estou ouvindo. Certo. Mas a ideia de que existem pessoas sintonizadas nisso, isso nunca me ocorreu, sabe? Como alguém que cresceu na época em que eu cresci. Existiam pessoas sãs e pessoas loucas. Essas eram as suas opções. Você podia ser sã ou podia ser louca. E as coisas que a gente podia ver, tocar, cheirar e medir, sabe? Eram as coisas reais. E todo o resto não era. Certo. Porque, tipo, de onde veio essa informação sobre o seu filho que chegou até essa senhora? De onde isso veio? Sim. Como você entende? Qual seria a sua explicação? Estou pensando em como responder. Eu tenho a minha versão. Ou seja, eu tenho, e se você tenta racionalizar isso, Não racionalizar. Mas, tipo, isso. isso não importa pra mim. Isso não importa. Ela adora entender como as coisas funcionam. Eu sei, me desculpe. Ela está se divertindo enquanto atua. O mecanismo não importa. A cada segundo eu não sei, eu entendo. Mas sou eu. Essa foi minha grande percepção, né? Foi. Não importa porque eu sou. Preciso confiar que recebo a informação necessária na hora certa. De uma forma que não dá pra contestar isso. É um eu sou e então. Essa também é importante. Então decidi, isso é realmente ótimo e sortudo. Recebo orientação quando preciso, no que é ótimo. Isso virá de qualquer forma, por qualquer meio ou pessoa. Seja diretamente para você ou por meio de um canal, você receberá a informação necessária. Sim, especialmente se eu estiver pronta pra ver, ouvir. Sim. Eu entendo. Quantas vezes recebemos uma mensagem sem estarmos abertos? Certo? Sim, bom, por mais aberta que eu seja. Minha mãe faleceu em 2020.
Sim, provavelmente Covid. Ela teve demência por 15 anos e não falava, e então ela faleceu. Eu senti que ela aproveitou a primeira oportunidade, a Covid, sabe, para partir. Meu pai era muito, ele é médico, testava a urina dela toda manhã. Será que era uma infecção urinária? Ele não queria deixá-la partir. Então, quando ela faleceu, meu irmão estava acordado. Quando ele recebeu a ligação, era tipo 2h30, quase 3 da manhã. Meu pai estava acordado quando ele recebeu a ligação. Meu marido também estava acordado. Ela amava meu marido, minha irmã e o marido dela. O alarme deles tocou no quarto e ele tudo fica no celular dele. Ele falou sobre invasão no quarto principal, mas não vejo nada, parece normal. E minha irmã, que normalmente ficaria muito nervosa com o alarme tocando e acordaria assustada, estava bem, calma, sem medo. E eu acordei porque meu irmão me ligou. Então, depois que ela faleceu, todos nós ficamos assim. Eles estão trocando essas histórias e todo mundo está um pouco. Mas não é estranho, né, que eu estava acordada, não é estranho o seu alarme ter disparado, e eu digo, não é nada estranho. Ela voou por aí e acordou todo mundo quando faleceu. Eu não acho isso estranho, só que ela não me acordou. Eu sou irritante? Costumam me deixar de fora das coisas? Já aconteceu antes. Sou tão irritante assim? E então ela não quis me acordar, tá bom, enfim, agora tem um funeral para organizar, então eu, sabe, no dia seguinte ou no outro dia, preparando a apresentação de slides, porque todo mundo vai para minha casa depois do funeral. E eu não falo, não digo uma palavra, não converso comigo mesma quando estou envolvida em uma tarefa. E isso é importante para a história. Isso é importante para a história. Obrigada. Não, eu não estou falando, continue. Não sou boa em contar histórias Você está indo muito bem. também, mas então eu estou ocupada, sabe? Vendo fotos dela. E essa é uma boa. E as pessoas estão mandando mensagens, então estou respondendo obrigada, que gentil, ok, sabe? Pêsames e. E então recebo outra mensagem e abro, e é como se eu já tivesse respondido. Tem algo escrito na caixa de mensagem e eu penso, eu não escrevi isso. Estava escrito em letras maiúsculas M-A-M-E. Sem cursor e sem sugestão de mamãe, mas eu nem percebo isso, só fico dizendo, eu não escrevi isso, apaga. E responder para eles, estou ocupada, tenho uma tarefa para fazer. Não tenho tempo para um celular esquisito, ok? Então E aí vem outra mensagem. O quê? M-A-E, tudo em maiúsculas, eu não escrevi isso, apaga, apaga, apaga. E ainda está lá. E não responder. Ainda não estava ligando uma coisa à outra. Acho que aconteceu de novo. Pensei, por quê? Porque estou pensando na minha mãe e estou fazendo isso, mas não estou falando. Não concluí que fosse porque eu estava pensando na minha mãe, que era por isso que aquilo estava acontecendo. Isso também não fazia sentido. Seu telefone ainda não é controlado pela mente. Só para esclarecer, Eu sei, mas eu sou assim aberta a isso. Estou pensando nela. Alguns dias depois, meu marido e eu estamos jantando e uma amiga está conosco. E eu ainda estou tipo, porque minha mãe me deixou de fora. Ela acordou todo mundo e me deixou de fora. Sou a única que ela não contatou. E meu marido diz, meu celular está estranho, e eu digo, meu celular está estranho. E eu falo pra ele, bem, e lá dentro, M-U-M, e ele e minha amiga disseram, Lisa, sua mãe te mandou uma mensagem Do além. do além. Ainda tem uma parte de mim que diz, talvez. Quero dizer, eu não sei o que aconteceu. É estranho. ela poderia ter escrito um pouco mais, talvez. Ela escreveu em outra ocasião. Continue. O que ela escreveu? Então veio o lockdown e eu, sabe, estava trocando mensagens com uma amiga e eu não escrevi. Beijos e abraços, beijos e abraços, beijos e abraços, tudo em maiúsculas, e eu fiquei tipo, o quê? Bem, não é minha mãe, ela nunca assinou isso. Abraços, beijos, não era ela. No dia seguinte, meu pai disse, achei algo. Estava vendo cartas antigas e olha essa da sua mãe, tem várias cartas antigas. Mas ele está me enviando, eu não contei isso para ele. E ela tinha 18 anos, eles se casaram com 18. Ela escreveu uma carta para ele. Ele foi convocado. E no final, meia página. Xô por toda a página. E ele te enviar justamente essa carta, bem quando você estava passando por isso, é incrível. É uma coincidência estranha. Podemos perguntar sobre a vida após a morte enquanto ela envia mensagens? Tipo, o que tem lá
É, e no meu aniversário de 60 anos, que foi uma data importante, e eu estou dando uma festa, e meu filho e meu marido estão procurando um presente para mim nessa loja de cristais. Estou tentando resolver um vazamento correndo de um lado para o outro. Sabe quando está ocupada e recebe uma mensagem? O quê? Tem algo escrito ali? Espera um minuto, tem algo escrito ali? Presta atenção. E não é tão concreto quanto show ou MO, mom, mas são letras que, sabe, se você quiser, pode fazer com que elas representem a primeira letra de qualquer palavra que você quiser. Claro. Mas meio que dizia algo como feliz aniversário ou no seu aniversário. Seu JU estava lá. E eu realmente chamo meu filho Yu. O nome dele é Julian, então eu pensei, tudo bem, acho que é minha mãe. Daquele eu tirei uma foto. Não dos outros que eram mais interessantes, mas daquele que eu podia descrever do jeito que eu quisesse, porque era só isso. Então, além do fato de que, como você disse, não importa muito de onde vem, né? Certo? Mas o que você diria que você leva pela vida, né? Tipo, se você tivesse que resumir, tipo, a morte não é o fim. Sabe, tipo, qual é a. Estou bastante convencida, mesmo que devesse estar totalmente após todas as experiências de quase morte. Histórias que ouvi do seu podcast e de outras telepathy tapes que eu ouvi. Nossa, caramba. Nossa, caramba! E eu percebo que estou ficando um pouco irritada com as pessoas que dizem: Ah, eu acho que de alguma forma isso está sendo manipulado. Nós não sabemos o que é isso. É tipo, bom, não, nós não sabemos o que é isso, mas nós sabemos, É alguma coisa. é alguma coisa. Ok, telepatia ou não. Eles estão se comunicando em outro reino, dimensão, algo na colina. Então, tipo, por que que você só iria querer descartar isso e não explorar caso seja alguma coisa? Porque está acontecendo. Então, o que você diria. É muita coisa. Sim. Então, é isso que você sente? Tipo, existe algum outro nível de comunicação do qual somos capazes? E que quando morremos temos acesso a isso? Sim, bem, claro. Quer dizer, acho que estamos aqui. Não para ter isso. Acho que estamos aqui para experimentar, seja lá o que for isso, que não inclui nada disso. Então, não que eu concorde com a teoria da simulação sobre o que estamos fazendo aqui. Eu sinto que a gente inventou jogos para tentar simular nossas vidas e estratégias e as coisas que precisamos fazer aqui. E sabe, eu ouvi todos vocês neurocientistas dizendo que o cérebro é um filtro. Ele está filtrando. Não podemos estar cientes de tudo o que está acontecendo. Você precisa de filtros para funcionar. E às vezes, não importa qual seja o filtro, existe permeabilidade. Certo? E as coisas simplesmente passam e não sabemos o que fazer com isso. Então, simplesmente ignoramos. Mas isso me incomoda quando a academia ignora isso, porque o objetivo todo é investigar as coisas. E existe um bloqueio muito forte ali que me incomoda. E acho que só me incomoda porque eu estou acreditando nisso. Então, Certo. sabe, eu mesma estou desvalorizando um pouco. Tem algo sobre quando você diz que não estamos aqui para saber tudo, tipo, todos os mecanismos, isso pode ser opressor e distrair, né? É como se estivéssemos aqui e devêssemos ter uma certa permeabilidade. Se você se perde demais, e eu já vi pessoas assim que ficam tão focadas em receber mensagens e orientações para cada decisão e cada parte da vida delas, acabam se distraindo. E, sabe, quando você fala sobre pessoas que têm um equilíbrio entre curiosidade e ausência de fanatismo, eu acho que esse fanatismo de tipo, eu preciso consultar meus anjos para cada questão, isso pode ser, sei lá, quase um problema por si só. Bem, não é esse o objetivo. Para mim, não é por isso que estamos aqui. É, Eu não acho, sabe? é para integrá-lo de algum modo. Acho que vimos que as pessoas que são mudando e crescendo abertas e curiosas, têm a capacidade de ter alguma permeabilidade. Se você for muito rígido e for o tipo de materialista que exclui tudo, aí não há curiosidade. Nada entra. Não é de se admirar. E aí você se fechou Certo. para uma parte bem intrincada e mágica do que é esta existência. Certo. Mas eu acho que o filtro, sabe? Eu gostaria de pensar um pouco mais sobre isso, porque você está certa.
Tipo, o fato de podermos sentar aqui e não surtar porque a roupa está tocando nossa pele, ou porque, sabe, nosso bumbum está no assento. Tipo, é tudo isso. Tipo, o coração está batendo, que seu coração está batendo, né? Correto, tipo, seu tálamo processa tudo isso. E ele diz, tipo, não é importante, não é importante, sabe? Por isso que, pra quem tem desafios de atenção ou questões ligadas ao espectro, às vezes a gente não consegue filtrar, sabe? Tipo, eu realmente não tenho essa habilidade, sabe? Eu não consigo te dizer quantas vezes eu já sentei em um show, num filme, num restaurante, numa sinagoga, e simplesmente não é possível pra mim focar. Todo mundo à minha volta fala pra eu ignorar. Nem sei o que isso quer dizer. Eu não estou filtrando. Mas a coisa sobre a qual conversamos com pessoas que tiveram experiências de quase morte, as coisas que falamos com pessoas que pesquisam sobre DMT, certo? A ideia é que tudo isso, certo? E isso também é um conceito cabalístico. Certo. Platão falou sobre isso, não foi? São as pessoas na caverna. Esse é o sistema de filtragem, certo? Nós já estamos usando o óculos de realidade virtual. É como se estivéssemos dentro dele. E existe uma outra realidade que quando você faz uma meditação profunda, quando consegue transcender esse estado de consciência, você pode tocá-la. Se você morrer, o véu é levantado, embora não devêssemos precisar passar por isso para experimentar. Se você tiver uma experiência psicodélica ou transcendental através do uso, geralmente, de drogas e terapia, eu diria, ou sabe, de um xamã talentoso, você pode afastar isso e ver o que está lá embaixo. Quero dizer, a Matrix é exatamente o que é, né? Há toda uma outra realidade. Sempre citamos esse exemplo favorito, né? Achamos que sabemos o que as coisas são, como sua camisa preta, mas na verdade só enxergamos as cores que não são absorvidas pelos átomos e moléculas de um objeto. Isso é só a nossa versão projetada de cabeça para baixo no fundo da nossa retina, né? Existe uma realidade separada. E quando você remove todos esses filtros, é como se tudo explodisse. E aparentemente, pelo que ouvimos, né, de todo mundo que morreu e voltou, de pessoas que você sabe passaram por essas experiências, o que está acima das nuvens, né? É o amor, Isso mesmo. é calor. É mais abertura, mais aceitação. É um mundo onde não precisamos brigar por causa de fronteiras, não precisamos odiar uns aos outros, não precisamos ter conflitos. Esse é o conceito messiânico que a religião disse. Aqui, nos dê seu dinheiro. Siga-nos. Nós vamos te levar até lá. Certo? Certo. Não é a única maneira de chegar lá. Mas isso, pra mim, é o que esse conceito messiânico filosófico significa. Mas e se não for para chegarmos lá? Isso é outra coisa. É isso que eu penso. Como sociedade, ou como raça humana, ou como indivíduo. Ou a luta é essa. Tudo isso. É tudo a mesma coisa. Tipo, essa experiência aqui é o que é. Bem, tem algo pra mim em tudo isso que se conecta com a lição que você aprendeu no set de filmagem de Friends sobre não. Tipo, aquilo deveria ser divertido. Relaxa. Esse é o único jeito. Vou comentar isso depois, mas enquanto você falava, lembrei de algo meio estranho. E não sei se algum de vocês já passou por isso, mas lembro de ter uns 6, 7, 8 anos e deitar pra dormir. Meus pais tinham um lugar ao norte da cidade onde era muito silencioso e tudo era diferente. A família estava fora da rotina e meu pai não trabalhava. Então o estresse era muito menor e tudo era muito mais divertido. E eu me lembro de muitas vezes deitar para dormir à noite e ouvir um zumbido nos meus ouvidos que era tão alto que eu não conseguia dormir porque aquilo me mantinha acordado. E quando você estava falando sobre o filtro, eu fiquei pensando o que eu estava ouvindo no meu ouvido, que era tipo vu vu, e eu pensava, será que era o sangue se movendo no meu, tipo no meu cérebro? O que estava acontecendo? Algum de vocês já passou por isso? O tempo todo, Sério? sim. Depende da intensidade da inflamação. Sim. Na minha vida, Quando criança ou agora, o tempo todo? sempre que eu tinha problemas de ouvido na infância, e recentemente, fiz mastoidectomia aos 5 anos, e no ano passado fiz uma mastoidectomia do outro lado. O que é isso? Meu mastoide não drena. Sabe, é aquela parte do seu crânio atrás da orelha, o processo mastoide. Bem, Sim, quero dizer, eu preciso saber. sim, sim. Meu Deus. As pessoas costumavam morrer porque a infecção passava direto. Ela corrói o osso, seu crânio, e depois chega ao cérebro. Nossa, E então descobriram que podiam simplesmente remover. Então você via pessoas com um grande afundamento, sabe? Tipo uma parte afundada porque aquela parte do crânio tinha sido removida. Quando eu tinha 5 anos, passei por isso. O difícil era. Meu pai, a mãe dele, minha avó ainda estava viva e o primeiro filho dela morreu na mesma idade.
de Mastorité. Então, felizmente, ela estava visitando o irmão dela na Argentina. Meu pai disse, ela não pode saber disso. E ele estava nervoso. Quando você fez sua cirurgia, Quando fiz a cirurgia, foi assustador de qualquer forma porque estavam furando buracos. abrindo sua cabeça, E tirando, sabe, o que tinha dentro. E foi desse lado. Então, quando precisei fazer isso no ano passado, pensei, não é grande coisa. Já fiz isso antes, tá tudo bem, não é nada demais. E o cirurgião, o cirurgião de ouvido também disse, geralmente você faz isso em crianças, se for necessário. Elas já estão bem 1 ou 2 dias depois. Ficam ótimas. Então você vai para casa no mesmo dia. já para um adulto nem tanto. Não. Sim. Isso mesmo. Sem falar em todas as coisas emocionais que aconteceram e me atingiram tão forte. Você fez buracos no meu crânio e tirou glop. E então, tipo, eu só vou dizer, quero falar em voz alta porque pode ser idiota, uma besteira. Mas eu pensei, espera, porque meu irmão tinha me contado. Isso é interessante. Porque quando eu faço, sabe, ressonâncias magnéticas ou tomografias, frequentemente tem líquido em amastoide nas pessoas. E eu mandei para otorrinos para perguntar, Tem alguma coisa aqui? tem alguma coisa aqui? Tipo, não, está tudo bem. Sim, acontece. Está tudo bem, acontece. E eu comecei a me perguntar. Só vou dizer, não me importo se parecer idiota, mas às vezes uma ideia simplesmente surge na cabeça. Claro. Espera um minuto. A demência é muito comum entre mulheres. É uma questão imunológica agora, é aí que eles estão focando, certo? Para demência, Alzheimer. E se houver uma infecção ali que não é tratada à medida que você envelhece, isso deixa os ossos mais permeáveis, especialmente nas mulheres. Isso vai se infiltrando aos poucos, mesmo em pequenas quantidades. Isso pode ser uma descoberta revolucionária. E eu disse para o cirurgião, sabe, talvez você converse com os caras, mas é assim, a garota de Friends está dizendo para ele, aqui está uma área de pesquisa que você talvez queira considerar. Sabe o que quero dizer? É tão estranho. A gente não tem trégua. Mas isso pode ser o avanço que eles ainda não consideraram e que resolve o Alzheimer. Enfim, E minha mãe teve demência. Então eu pensei, sabe de uma coisa? Acho que vou simplesmente decidir. Obrigada por remover a infecção da minha cabeça para me proteger do que quer que ela pudesse causar no futuro, porque ela já estava lá há um tempo. Eu não sentia dor. Ele estava fazendo exames para ver se o líquido da infecção tinha desaparecido e disse que o osso estava afinando um pouco. Acho que precisamos fazer isso. Então isso não está necessariamente relacionado ao zumbido nos seus ouvidos? Certo, desculpa, eu saio do assunto. Eu sou péssima. Não, não, não. Eu adoro isso. Mas o que eu ia dizer é, existe essa ideia de que podemos sintonizar de forma diferente. E muitas vezes também a hora de dormir é assustadora para as crianças. Lembro do meu coração que me mantinha acordado. Não quero ser muito clínica sobre isso, mas muitas vezes, quando as crianças estão ansiosas, a hora de dormir é quando começamos a pensar, sentir, sabe, perceber. Então isso faz sentido, mas eu realmente acho que está relacionado ao que estamos falando, que existem todos esses diferentes níveis, certo, de percepção. Para as crianças é mais permeável. É por isso que elas estão sempre brincando e criando fantasias e coisas assim, né? A cabana era mais fantasia e brincadeira. Sim, a cabana era onde elas estavam na cidade. Mas também, quando pensamos sobre o nosso desenvolvimento e para nós atrizes, acho que pode ser mais permeável porque estamos literalmente brincando de faz de conta. Sim. Como nosso sustento. É como se eu ganhasse a vida me fantasiando. Você vive em um mundo bem diferente de quem programa computadores ou faz outras atividades consideradas importantes. Mas também não é só brincar de se fantasiar, de faz de conta. Você está praticando ser outra pessoa. Sim. E isso é empatia e mentir. Ou conexão. E como você sabe Sim. que você, na verdade, não está sendo muito fiel a outra pessoa por aí com quem você está se conectando? Bem, e as pessoas adoram perguntar isso. Como você é diferente da sua personagem? Tenho certeza de que te perguntaram isso 1 milhão de vezes. Certo. É difícil responder porque, de certa forma, somos muito diferentes. E, em outros pontos, muito próximas. Então, eu não sei, eu realmente não sei. E especialmente alguém como Valerie Cherish ou Phoebe, que interpretei por tanto tempo que eu sinto que é como se fosse outra pessoa. Que eu criei de alguma forma. Sabe o que quero dizer?
E eu não sei se você sente o mesmo, mas Sim, as pessoas também se sentem muito apegadas. elas sentem, mas você se sente diferente. Sabe, Valerie Cherish não fica doente, sabe? Sim. Então, Certo. ela tem muita energia. Eu não. Eu preciso sentar e não fazer nada. Eu também faço isso muito bem. Mas. Então, isso foi quando você era criança, e crianças fazem isso. Crianças têm amigos imaginários, mas e se eles forem reais? Alguém já mencionou isso antes. Lorna Byrne, Anjos em Meus Cabelos, certo? Ah, certo. Lorna cresceu acreditando ter companheiros de brincadeira que só ela via. Os outros achavam que ela tinha algum dano cerebral. Sim. E acabou que ela estava vendo entidades energéticas. Tipo, quero dizer, nem ela sabe como explicar isso direito. Certo. Mas sim, ela conheceu um menininho com quem brincava, que acabou se apresentando como o irmão dela, que tinha morrido antes dela nascer e sobre o qual ela não sabia nada, certo? Isso mesmo. Como você explica isso, sabe? Eu não consigo. Há um ponto em comum entre quase todos os intuitivos com quem conversamos, que quando crianças eram altamente criativos. Existe essa sobreposição entre os mecanismos mentais ativados pela criatividade, o que os abre para perceber coisas que ainda não existem. E como é a criatividade quando você recebe um roteiro para criar um personagem? Basicamente, existe um projeto de um ser humano que depois precisa ser animado. Certo. Às vezes, me pergunto se alguém está só atuando ou realmente se conectando, ou se um escritor pode escrever sobre alguém do passado sem tê-lo conhecido. Às vezes eu me pergunto se eles realmente estão se conectando. Eles não estão captando coisas que ninguém saberia e que nós não podemos saber porque não foram registradas. E você sabe, Sim. às vezes penso nessas coisas que estão acontecendo. Teve um episódio do Telepathy Tapes, um dos episódios mais marcantes pra mim do Telepathy Tapes. Tinha um cara que estava escrevendo um livro e esse garoto que não conhecia esse homem Ah, sim. comunicou à mãe dele que ele sabia em que capítulo de um livro esse cara estava trabalhando. E a mãe ficou tipo, eu nem sei o que fazer com isso. Ela entrou em contato com o escritor e disse, isso vai parecer loucura. Meu filho autista que não fala me disse para te procurar sobre o capítulo do livro que você está escrevendo. E estava certinho, assim mesmo. A escritora disse que entrou em contato e confirmou que era isso mesmo. E é aí que eu não entendo as pessoas dizendo, de alguma forma a mãe. Certo. Tipo, o que você está imaginando que aconteceu? E eu também, porque você mencionou a infância e disse que tinha 6 anos. E eu fiquei tão animada porque acho que todos nós tivemos experiências, coisas, quando éramos crianças que esquecemos, ignoramos ou deixamos de lado. Mas toda amiga minha com quem eu converso e digo, e elas não parecem ter nenhuma conexão com essas coisas. E eu digo, você nunca sentiu que tem algo que simplesmente sente que sabe e não há motivo para saber disso? Você já sentiu isso? Bem, já. E então eles se sentem seguros o suficiente para se abrir porque nós estamos apavoradas. Quero dizer, antigamente você seria queimada na fogueira ou, sabe, jogada em um hospício. Quero dizer, nós temos muitos motivos para Mulheres especialmente, não querer dizer nada. Durante os julgamentos de bruxas, um homem foi enforcado. Mas sim, nós temos muitos motivos na nossa sociedade meio rígida. É assim, não importa o que aconteça. Não podemos ser rejeitadas ou excluídas. Precisamos da nossa comunidade para sobreviver. Tivemos um convidado recente que disse que o maior medo de todo mundo é falar em público, mas não é o ato de falar em si, é o medo de ser julgado. Certo. Bem, eu sinto isso agora mesmo, porque vocês duas são tão inteligentes. E eu, sabe, tenho medo de parecer uma idiota, mas sabe. Vamos pausar aqui. Tem muito mais da conversa com Lisa Kudrow. Não coube tudo em um episódio. A segunda parte está ótima. Ela vai descrever o retorno como ela fez 3 temporadas de uma série ao longo de quase 20 anos. Ela também comentará suas lições favoritas dos episódios sobre experiências de quase morte. Nós falamos sobre Deus, poder superior, como ter intuição. Ela descreve seus próprios momentos de intuição, sabendo de coisas quando era criança que ela não poderia saber. Cura milagrosa, e ela me pergunta sobre Reiki.
Tudo isso e mais na segunda parte da conversa com Lisa Kudrow. Confira a gente no Substack, onde há material exclusivo deste episódio. Acesse bialicbreakdown.substack.com. Da nossa análise àquela crise que esperamos que você nunca tenha. Até a próxima. It's Maya Bialik's Breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD